Olá, pessoal, alunos e não alunos de teatro. Eu sou o professor Daniel Bernardes, do projeto de Arte e Cultura de Barueri, e a gente está trazendo o melhor para vocês aqui nesse tempo de quarentena. E eu, pensando nisso, quis ocupar o tempo com um curso de História. Vamos fazer um mini curso de História hoje, a primeira aula desse mini curso, que a gente geralmente não tem esse tempo, né, nas oficinas, porque elas têm caráter bem prático dos jogos e da montagem e tudo mais, e geralmente a gente não tem esse tempo mesmo de parada para estudar realmente a história do teatro, né? Então hoje, o primeiro dia dessa aula, vão ser vídeos super curtos. Eu vou tentar falar conceitos bem essenciais da história do teatro. A começar, né, pelo o que é teatro, porque chega um momento que a gente está fazendo a nossa aula, o nosso curso, e a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? O que é teatro, né? Então, qual a origem, né? Como é que nasceu o teatro? Na história do teatro, a gente começa a pesquisar a arte desde o seu momento mais primitivo, mais original, porque essa é a tendência humana. Pensa no ser humano mesmo, né? A gente, com essa capacidade de memória, a gente procura saber de onde vêm as coisas, né? A gente tem uma tendência a querer buscar a origem, né? Se religar com a origem. Essa palavra religar já está muito associada com a palavra religião. Vocês sabiam? Religar é religião, é você se ligar com a origem de novo. Então, de alguns instintos básicos do ser humano, nasceu o teatro, por exemplo, da percepção da imitação. Quando ele percebe a coisa sendo repetida, feita de novo. Será que não tem coisas na vida da gente que a gente faz todo dia? Pensa nesse teatro cotidiano que a gente está fazendo aqui agora, né? Escovar o dente, se alimentar, né? Isso da nossa vida, né? Mas isso esteve sempre presente no ser humano. Ele sempre percebeu um ciclo, uma repetição, o nascer do sol, o pôr do sol. Ele sempre foi perceber. Aí naquele dia comeu e tal. E isso ele percebeu também, principalmente entre a relação entre os animais e os vegetais. Porque na primavera, no verão, as flores se renascem, no outono e no inverno elas morrem, mas elas têm a capacidade de renascer, né? Na época do calor, do verão, e na época do outono e do inverno elas morrem. E isso não acontece no reino animal. O homem tem um período de morte, que ele morre e não aparece mais. Ou será que ele continua? Olha que indagações que levou o ser a perceber e questionar uma das coisas mais importantes da vida, que é a fertilidade, né? A continuidade, né? A permanência, né? E a morte, o fim das coisas, né? Esse lado trágico das coisas. O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde os primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das formas arquetípicas da expressão humana. O raio de ação do teatro, portanto, inclui a pantomima da caça dos povos da Idade do Gelo e as categorias dramáticas diferenciadas dos tempos modernos. Marcot Bertot, História Mundial do Teatro. Esse fica um livro de referência para o estudo da arte. Tudo bem? Em primeiro lugar, o que fala essa disciplina História? O que conta a história? Pelos planos da educação nacional, né, a história ela quer mostrar qual é a relação do homem com o tempo. Como o homem se relaciona com o tempo nas diversas épocas. Qual é essa relação do homem com o tempo? E o tempo é algo em transformação, a geografia com o espaço, né? Mas pensando na história, vocês sabem qual o significado da palavra história? Vou dar um tempo para pensar. Isso vem do primeiro sentido original da palavra. A própria história permite um sentido denotativo das coisas, é literal, né, dela mesma, e um sentido conotativo, um sentido coletivo, né, um sentido processual para o que é a história. Isso é muito importante. Eu gosto de falar que a história, se ela está já contada, ela não é mais, né? Porque uma história existe enquanto se conta. Quando ela já foi concluída, ela não é mais história, né? Houve-se um tempo que falou muito de histórias concluídas, dos grandes feitos, de tudo aquilo, como se tudo aquilo que fosse contado, escrito, fosse a história.
Depois se preocupou-se mais com as transformações históricas, com os períodos, né, de revolução, de transformação. A história teve esse pensamento de se preocupar com as mudanças. Isso evoluiu para se preocupar realmente com o processo, para a gente perceber a história realmente como um processo e que a gente está integrado nela principalmente, né? A gente faz parte da história. Não é porque existe uma história escrita que ela é única, né? Não existe história única. O próprio Clóvis Garcia, ele comenta na introdução desse livro da Margot Berthold, que o teatro é como uma vela, que ele existe enquanto a vela está acesa, e aí ele se esvai, acaba. Assim que a vela apaga, ele não é, né? Ele está ali durante a apresentação, aquilo que acontece entre ator e ao vivo e o público e a plateia. Como que a gente vai entender então a história? Como parte dela, como integrado a ela, como uma história escrita e uma não escrita, porque a história não é só aquela que está documentada, ela é também a não documental. E a história documentada, ela refere-se, ela fala da história que não está documentada. É sobre isso que ela trata, né? Percebam que sempre quando a gente vai definir teatro, a gente se depara com essa dualidade, que é a prático e teórica. A Bárbara Eliodora, que eu também vou indicar aqui na bibliografia desse curso, vou deixar alguns autores de referência, mas a Bárbara Eliodora, nesse livro sobre o teatro, no primeiro capítulo, que é teatro, ela fala que o teatro é exatamente isso. Tanto o que o ator representa, acontecimentos vividos por um personagem, quanto o lugar onde acontece aquela arte. Tanto uma forma de arte do ator, quanto o lugar, né? A gente vai no teatro assistir aquela peça, ou teatro, ou local, né? Então o espaço concreto também determina ali um ponto do que é teatro. Por que será que ela se refere a isso, né? A própria palavra teatro tem um significado que leva a essa dualidade, né? Ela surgiu entre os gregos como teatron ou teastai, né? E ela tem uma dualidade no seu significado. Ela significa lugar de onde se vê. De onde se vê o quê? O lugar, ok, o local. Por isso que a Bárbara estava se referindo ao local e que a gente tem essa sensação de falar teatro do lugar, né? Que está indo ver, né? Como o cinema, vou à praça, né? Então aquela assembleia, aquele lugar onde aquele aglomerado de gente onde a gente vai. E também, mas se vê o quê? Olha como deixa em aberto a questão. Se vê o quê? Então, tem aí uma ação, em ação, algo comprometido. Lugar, ok, fixo e algo prático ali. O que se vê, algo, o quê? O que você está olhando, né? O que você está contemplando? Por isso que é importante saber que na mesma palavra T, nesse T de teatro, o mesmo radical está na palavra teoria. Os gregos foram os primeiros a conceituar o que é teatro. Não que não existisse teatro antes deles, eles percebiam o teatro na vida como uma manifestação, como uma arte, né, do próprio, né, uma manifestação humana, do próprio ser humano, mas eles foram primeiro a conceituar isso, né? Esse T de teatro está em teoria também, que é perceber as coisas, examinar as coisas, né? Perceber as coisas de maneira mais crítica, mais cotejada, perceber os limites das coisas, né? Mas foi por causa disso, foi a partir desse momento em que os gregos conceituaram, em que eles definiram, em que eles colocaram no papel por escrito o que é teatro, o que significa essa manifestação, que isso foi reconhecido e representado durante toda a cultura ocidental e é o que a gente mais reconhece como teatro. Que eles teorizaram, eles instituíram o teatro. Inclusive, os gregos usam isso como forma de ensino, como método de ensino, uma maneira de aprimorar e corrigir os comportamentos através do teatro. Mas, para a gente entender um pouquinho sobre a história do teatro, se a gente quer saber, é bom a gente falar um pouquinho da história antiga, das sociedades, das civilizações antes dos gregos. Então, a gente vai fazer uma aula de Egito, outra de Mesopotâmia, outra de Turquia, outra
da Índia, né, das civilizações indo-pacíficas, outra da China e outra do Japão, que são todas sociedades anteriores à civilização grega, né, de 30 mil anos atrás, e que podem ter representações dessa manifestação que a gente chama teatro hoje, né? E como isso acontece. Então vamos ver alguns elementos que favoreceram o nascimento do teatro. Então vamos imaginar entre os caçadores-coletores primitivos, um grande caçador da tribo, ele era reconhecido porque fazia as melhores caças, ele morreu. E aí um outro integrante da tribo resolve imitá-lo de alguma forma, imitar algum movimento, algum som, alguma fala dele, e ele ou alguma ação que ele fazia, e ele traz, através daquela imitação, a presença daquele outro que não estava lá, do herói. E é claro que a tribo ia gostar de um novo herói na tribo. Por exemplo, nos agrícolas, a sociedade ali agrícola percebe que está passando por um momento de seca, e aí eles fazem uma festividade ou alguma coisa que eles sempre faziam na época de chuva. Eles imitam um momento da época em que tinha chuva, né? Uma dança, por exemplo, que esperam a chegada da chuva. Isso os une numa espera de uma chegada da chuva. Então a imitação, perceber, olha só, é uma história, né, que se destaca, né? A imitação tem muito a ver com a arte. Arte é um termo difícil de definir num mini curso, mas pegando esse texto de referência da Bárbara Eleodora, é como se tivesse sempre uma intenção nas coisas. É dizer uma coisa com uma outra intenção, sem que ela diga o que ela mesma é, né? Ela diz algo além dela mesma, né? Uma arte, na etimologia, significa apenas agir, uma habilidade, uma técnica, né? Um ser hábil para fazer uma ação, mas uma ação hábil é uma ação que se destaca na natureza, né? Ela se manifesta como cheia de intenção e de intenção humana. É um produto humano. A arte tem que ser ligada como um produto de manifestação da intenção humana, da subjetividade, do pensamento, do que ele sentiu, do que ele pensou. E perceber o mito como uma possibilidade de arte já é um elemento fundamental para o teatro. Né? A imitação está lá, a captação da natureza espontânea, como que você capta aquilo e registra e coloca aquilo. Isso está muito ligado com o nascimento da própria linguagem, né? Como que você registra, você percebe alguma coisa, você grava alguma coisa, você coloca alguma coisa no espaço e no tempo. E isso, desde o surgimento da escrita, isso marcou o homem, né? A possibilidade da escrita traz abre essas cicatrizes, né, de você deixar gravado, você perceber melhor o mito. E é por isso que o teatro tem um berço mais favorecido entre as sociedades que já têm a escrita. Então a gente pode falar que a própria arte tem uma origem mítica, né? Ela depende dessa imitação para você perceber esse destaque, essa manifestação a mais na natureza. A escrita seria a primeira das grandes artes, né? Quando surge a escrita, é a primeira grande técnica humana, a primeira grande habilidade humana. Então isso marca todas as artes subsequentes, né? Todas as artes que vão se estruturar a partir daí, desse arquétipo, né? Com certeza um arquiteto ou um músico falaria diferente, falaria que o espaço e a arquitetura seria a primeira arte, né? A organização do espaço, a organização espacial está no caráter mais primitivo do ser humano, né? Mas é difícil falar dessa essência quando elas estão todas misturadas no começo, né? A arte primitiva e a arte antiga, ela é muito híbrida, né? As primeiras manifestações artísticas, é claro, sempre lembrando isso, que as tribos, a primitividade, ela está sempre presente, até nas sociedades atuais. Existe muita representação artística dentro dessas manifestações primitivas e sempre houveram, de acordo com a história, né? Danças,
celebrações, e é por isso que a gente precisa distinguir, porque o mito, ele leva a dois viés. Ou leva a arte ou leva a religião. O mito faz você lembrar a origem, né? Faz você resgatar, faz você se religar. Então, em muitas sociedades antigas, a arte se confundiu muito com religião, porque não passou de uma celebração, de uma comemoração com caráter religioso, com fundamentos e fins religiosos. Isso não se perdeu quando se estruturou mais o teatro dentro da Grécia. Ele não se tornou laico, ele continuou sendo religioso, com características religiosas, mas ele acrescentou valor laico nele, né? O teatro foi se distanciando da religião, de certa forma, quanto mais ele se estruturou. E exatamente as bases para a gente entender o teatro como a gente reconhece ele hoje, como os gregos conceituaram. Se o teatro continuasse somente no plano ritualístico, no plano do mito, ele se tornaria uma arte religiosa, não exatamente se estruturaria como uma linguagem artística, que é o que foi que os gregos fizeram, tornaram o teatro uma linguagem. Que caminho o ser humano então vai seguir para não criar religião e sim criar o teatro, ir para o lado da arte e não ir pegar o sentido religioso, que também está ali junto, misturado com esse sentido ritualístico do mito. O ser humano precisa se afastar disso, precisa ter um olhar distanciado disso, né? Esse afastamento é justamente o conflito. Ele precisa criar um conflito, né? Um diálogo, permitir o diálogo, porque se você simplesmente obedece e você se submete como toda a sociedade se submetia ao faraó, né, no Egito Antigo, antes da Grécia, você vai ter uma celebração religiosa, mas se você tem a possibilidade de falar, de dialogar, de se distanciar do símbolo, então percebe essa quebra do símbolo e esse paradoxo do conflito, né? Quando você insere o conflito, você quebra o símbolo, que significa um bolo só. Chama de quebra do símbolo, um protagonismo e um antagonismo, um agon. O diálogo, a possibilidade de dialogar, que é o que quase não houve nas celebrações das paixões. Depois a gente vai falar um pouco do teatro egípcio, né? Das paixões egípcias. Eram somente paixões, que nem a paixão de Cristo, mas sem diálogos que existe na vida, né? Mas o teatro como linguagem, ele não existiria sem diálogo, sem a possibilidade do diálogo, que é exatamente a quebra do símbolo. O contrário de símbolo, que é um bolo só, é diábolo, que é dois bolos, diabo, que deu a palavra diabo. E a palavra diálogo é exatamente perceber esses dois lados, né? É a percepção, é o mito de origem da linguagem. Isso está ligado até na Gênesis, a gente pode perceber, na Torre de Babel, vários mitos sobre a linguagem mesmo, né? Então, quando você possibilita o diálogo, aquele na Grécia, aquele ator que sai do coro, todos estavam cantando, ele sai do coro e responde e toma à frente o protagonismo, né? Ele cria um conflito, ele se destaca, ele também está criando ali uma possibilidade de estruturar uma cena de teatro tal qual a gente conhece hoje. E o que falta? O ídolo, o herói, a possibilidade de representar a divindade, as coisas divinas, né? Mas os seres divinos, os seres humanos como divinos também. Somente quando se coloca o ser humano no teatro, né, como personagem, persona significa o eu, e no caso dos gregos, um eu social, uma máscara, também é uma tradução. Então, essa forma social, essa forma coletiva, essa máscara, mas só é possibilitada com o agon. Agem também tem uma agem de personagem, também tem uma raiz no agon, que é conflito. Agon, conflito. Entendem? Né, como é que seria a história sendo realmente representada em vida, né? Essa relação do ser humano com a vida. Nunca é uma só, né? Percebam sempre num texto, ao analisar um texto, que a personagem é sempre o que ela faz, aí você vai ver no teatro o que ela faz, o que ela pensa, você vai perceber o pensamento dela no teatro, ela vai falar em off,
Ou o que dizem dela, os outros personagens vão falar dela também. Né? Então a personagem é sempre um conflito, pensem nisso também. Então não esqueçam dessa estrutura, para lembrar sempre mito, conflito e o herói. Que para ficar fácil de lembrar, eu penso sempre assim, o mito seria sempre uma ação que se repete. O conflito, uma ação que se destaca, porque o conflito você faz aparecer mais a coisa, né? E o herói, uma ação que se desdobra. A vida do herói, o personagem tem uma vida que se desdobra. Então, essas três ações, elas são elementares, elas fundamentam, elas estão lá no início da estrutura inicial do teatro clássico, de como nasceu o teatro. Uma ação que se repete, uma ação que se destaca e uma ação que se desdobra, né? Que tem um fim. Né, que tem sempre o personagem tem sempre um objetivo para entrar em cena, então ele tem uma finalidade, ele tem uma certa orientação, uma instrução. Fica aqui a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sintetizado um conhecimento que é bastante grande, mas tenho dito em poucas palavras para vocês, num tempinho mais organizado que a gente tem para ver isso. Um beijo para todos. Até a próxima aula de História do Teatro. Vamos falar de teatro egípcio. E vou dar um exercício de casa para vocês, hein? Pensem numa cena em que vocês veem uma manifestação teatral entre os homens primitivos, entre os homens da caverna. Pensem nos homens da caverna e naqueles nativos, e aí você pensa uma manifestação teatral entre eles, ou entre mesmo nossos indígenas. Como que seria uma manifestação teatral? Pensa numa manifestação teatral entre os indígenas. Fica aí a pergunta para vocês.